Fala pessoal, professora Thaisa Garrido de novo, trazendo para vocês aqui a continuação da nossa aula, da nossa Lei 13.675 de 2018. E agora a gente vai tratar do artigo 5º, que é as diretrizes do PNS-PDS. Na aula passada a gente falou sobre o artigo 4º, que são os princípios. Então, são bem importantes aí que a gente saiba diferenciar o artigo 4º do artigo 5º do artigo 6º, que vão tratar nessa ordem: artigo 4º, os princípios, artigo 5º, as diretrizes e o artigo 6º, os objetivos. A banca de vocês adora transicionar entre esses três artigos, gosta de confundir, de trazer que os princípios são diretrizes, que as diretrizes são objetivos, que os objetivos são princípios. Então, mais uma vez, repito aqui para vocês, leiam a lei seca, peguem a lei lá no Ministério no site do governo, tá, do governo federal, peguem a lei, leiam a lei, ali vai ter todas as atualizações necessárias que a gente também vai trazer aqui na nossa aula, tá? Mas é importante que vocês façam a leitura da lei seca. Além disso, a gente também vai trazer alguns exercícios de fixação, tá? E trazer para vocês aí os pontos importantes referente a cada artigo, cada inciso que a gente vai trabalhar na aula. Então, agora a gente vai trabalhar o nosso artigo 5º, que são as diretrizes. Só relembrando, Lei 13.675 de 2018, Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social e o Sistema Único de Segurança Pública. Nossa segunda aula, recapitulando a aula da nossa primeira aula, né? O que a Política Nacional de Segurança Pública vai trazer para a gente? A competência lá no seu artigo 3º, que o quê? Compete à União estabelecer Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social e aos Estados, Distrito Federal e municípios estabelecer suas respectivas políticas observadas as diretrizes da Política Nacional, especialmente para análise e enfrentamento dos riscos, a harmonia da convivência social, com destaque às situações de emergência e aos crimes interestaduais e transacionais. Relembrando, interestaduais entre os estados e transacionais entre países, que vocês veem aí no Código Penal. Então, a gente já viu aí o nosso artigo 4º, veremos agora o artigo 5º, que são as diretrizes, objetivos, estratégias e meios e instrumentos. Então, riscando aqui o nosso artigo 4º, vamos seguir para o artigo 5º. Abrindo a tela para vocês aqui. O que vai tratar o artigo 5º em seus incisos? Vamos lá. Atendimento ao público imediato ao cidadão. Tá? Só um ponto, galera. Antes da gente começar aqui a destrinchar os nossos incisos. É importante dizer, tá, que diferentemente dos princípios que a gente falou na nossa última aula, que tem um significado de fundamento ou preceito geral, tá? Deixa eu voltar aqui para a gente fazer essa anotação. O princípio aqui, a gente vai trazer como significado fundamentos ou preceitos. Aqui, fundamentos ou preceitos. Esses fundamentos ou preceitos, tá? É o que vão possibilitar, o que vão dar um norte para a gente e a compreensão dos mais diversificados temas do ordenamento jurídico, tá? As diretrizes que a gente vai falar nessa aula de hoje serão as orientações, os guias, o rumo que vão definir e vão regular um traçado de um caminho a seguir. Então, aqui, as diretrizes é o rumo. São as orientações, os guias, guias, tá? Que vão dar pra gente aí, tá? Vão definir, né, pra gente e vão regular pra gente um traçado, um caminho a ser seguido, tá? Essas diretrizes é que vão orientar as políticas públicas, nos entes federativos, no que vai tanger o quê? A segurança pública. Então, aqui, ó, as diretrizes, o que ela vai fazer pra gente? Ela vai orientar as políticas públicas, ou seja, orientar as políticas públicas.
vai entrar as políticas públicas dos entes federados. Dos entes federados. Beleza? Então, vamos aos nossos incisos aqui, tratando sobre o artigo 5º. Inciso 1º, atendimento imediato ao cidadão. Óbvio, a partir do momento que você precisa de um atendimento, que você precisa de uma solução, que você precisa de uma ajuda, esse atendimento tem que ser imediato. Planejamento estratégico e sistêmico. Ter um planejamento estratégico para atender diversas regiões com dificuldade de acesso ou que tem alguma particularidade para acessar e que sejam usados sistemas de segurança, sistemas de inteligência que ajudem nesse planejamento. Tá? 3. Fortalecimento das ações de prevenção e resolução pacífica dos conflitos, priorizando políticas de redução da letalidade violenta com ênfase para os grupos vulneráveis. Galera, esse aqui é um ponto importante. Esse daqui é um ponto super importante. Não só para a sua prova, mas num contexto geral, quando vocês vão fazer qualquer tipo de prova da área policial, da área de segurança pública, tá? Quando a gente fala aqui desse artigo 3º, é um artigo até, digamos assim, atual do que a gente vive hoje, né? Do que a gente vê aí em termos de jornal, enfim. A gente tem que tomar cuidado com isso daqui. Por quê? Ele, além dele cair bastante em prova, tá? De prova mais recente, que ele vai cair bastante, ele está dando ênfase aí nos grupos que apresentam vulnerabilidade social. E é justamente aqui, quando ele fala... E é justamente aqui, quando ele fala de grupos vulneráveis, vocês podem pensar que serão grupos com baixa renda. Mas não, aqui a gente tem que incluir outros grupos, galera. A gente tem que abrir aqui, nesse caso, a gente tem que pensar um pouquinho fora da caixa, tá? A gente tem que pensar de forma mais abrangente, de forma mais aberta, pelo que a gente vive hoje na nossa sociedade, tá? Então, quando a gente fala desses grupos que vão apresentar essa vulnerabilidade social, a gente vai pensar não somente da galera que tem pouca renda, tá? Mas entram questões aqui de gênero, entram questões aqui de violência doméstica, né? A parte de Lei Maria da Penha, tá? E a vulnerabilidade não é um estado, ela só acontece. A gente pode estar bem agora, daqui, 2, 3 dias a gente está fudido e entrarem justamente nesse grupo vulnerável, tá? Então, o estado de vulnerabilidade, ele acontece. Ele não simplesmente existe, não. Ele vai lá e acontece. Ele pode acontecer agora e depois você, né, desacontecer, vamos botar assim, né? Então, nesse momento você não está vulnerável, mas daqui a algum tempo você pode estar, depois você sai dessa condição de vulnerabilidade. Então, quando vocês verem e estudarem essas questões relacionadas a grupos vulneráveis, pensem fora da caixa, tá? Pensem fora da caixa, porque a gente hoje vive numa sociedade diferenciada. Então a gente tem que pensar um pouco no que a gente está vendo hoje no nosso dia a dia, no que a gente está convivendo hoje. Então, quando a gente fala desse tipo de grupo, pensa fora da caixa, bota aí gênero, violência doméstica, questão de dinheiro também, né, na parte de renda, tá? Dentre outros. Esses que eu estou pontuando aqui são os que mais caem em prova, os que mais a gente tem aí visualização, visibilidade, né, na mídia. Então, são justamente esses pontos aí que tem mais visibilidade aqui, é o que vem na prova da gente, tá? Então, atenção isso daí e vamos pensar fora da caixinha, tá? Seguindo aí com a nossa aula. Seguindo aí. Inciso 4º, atuação integrada entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios em ações de segurança pública e políticas transversais para a preservação da vida, do meio ambiente e da dignidade da pessoa humana. Lembra lá no artigo 4º que a gente viu também aqui, ó, preservação da vida, do meio ambiente e da dignidade da pessoa humana. A gente vai tratar tanto como princípio como diretriz, mas atenção no que cada inciso está dizendo para a gente. Então, mais uma vez, toco na tecla aqui. Leiam a lei seca. A gente vai encontrar palavras iguais, palavras parecidas, que no final podem confundir a nossa cabeça, galera. Então,
é importantíssimo que vocês tenham a letra da lei seca, no mínimo, entendida. Não precisa decorar, lógico, alguns pontos eu vou falar aqui, decorem, não tem como aprender de outra forma, decora. Como alguns pontos lá do nosso artigo 4º, que é o inciso 3º, por exemplo, tem que tatuar aquele inciso, tá? Então, nesse caso aqui, o artigo 5º, a gente tem alguns pontozinhos aí que a gente vai trazer para vocês terem um pouco mais de atenção, mas é importante que vocês saibam diferenciar os princípios e as diretrizes, tá? Seguindo, dentro aí do artigo 4º, né? Quando a gente fala de atuação integrada entre União, Estado e Distrito Federal e os municípios, a gente está falando da integração no geral, a ênfase da preservação da vida e do meio ambiente e da dignidade da pessoa humana. Tá? Então, a integração do geral, essa ênfase, está dando a ênfase de que a gente tem que, como diretriz, cuidar da preservação da vida, do meio ambiente e da dignidade da pessoa humana. Tá? O 5, coordenação, cooperação e colaboração dos órgãos e instituições de segurança pública nas fases de planejamento, execução, monitoramento e avaliação das ações, respeitando-se as respectivas atribuições legais e promovendo-se a racionalização de meios como base das melhorias práticas. Ou seja, aqui, quando a gente fala no artigo 5, é que cada ente vai ter a sua atribuição legal. Então, cada ente vai decidir sobre como coordenar, como cooperar e a colaboração entre seus órgãos aí na parte de segurança pública. Então, cada ente vai ter a sua responsabilidade, tá, de atribuir de forma legal toda essa parte das diretrizes. Tá? 6º, formação e capacitação continuada e qualificada dos profissionais de segurança pública em consonância com a matriz curricular nacional. Essa matriz curricular nacional, deixa eu grifar aqui, ó. Matriz curricular nacional. Quando a gente fala dessa matriz curricular nacional, ela vem do SENASP, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que está ligada, que está dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, aqui, quando a gente fala da matriz curricular, a gente está falando do SENASP. Não se preocupem, galera, porque a gente vai tratar do SENASP aqui também, tá bom? Seguindo, inciso 6º, fortalecimento das instituições de segurança pública por meio de investimentos e do desenvolvimento de projetos estruturantes e de inovação tecnológica. Essa vai ser, fortalecimento das instituições de segurança pública por meio de investimentos e desenvolvimento de projetos estruturantes e de inovação tecnológica. É o que eu já pontuei assim bem de leve lá no artigo 4º. Aqui é a mesma situação. É trabalhar de forma inteligente sem uso da força. É criar sistemas de inteligência, é criar pontos focais de inteligência, de sistemas de inteligência para que a gente utilize menos a força e mais, no caso, a inteligência artificial, por exemplo, ajuda muito nesses casos, tá? Então, é uma forma de trazer, de fortificar as instituições com esse tipo de situação, tá? 8º, sistematização e compartilhamento das informações de segurança pública, prisionais e sobre drogas no âmbito nacional. Então, ou seja, quando a gente fala de prisionais e de drogas, vai ter também programas específicos para eles. Pra gente não conta aqui nesse momento, pra gente não bate aqui, tá? Mas é importante que a gente saiba que para cada um desses casos, seja de cunho prisional ou de drogas, terão aí as suas atribuições aí, tá? Vão ter aí seus programas específicos, tá? 9º, atuação com base em pesquisas, estudos e diagnósticos em áreas de interesse da segurança pública. Nesse caso, é o basicão, tá? Atuação com base em pesquisas, estudos, diagnósticos em áreas de interesse da segurança pública. É criar aí, né, pontos que a gente possa usar
para padronizar, né? Para a gente poder ter acesso, para a gente poder conseguir visualizar melhor, para a gente ter uma questão de eficiência maior, né? Que a gente consiga ser mais eficiente, trabalhando com menos ou trabalhando com a mesma quantidade, mas gastando menos, sendo, né, tendo a eficiência dessa parte, usando sistemas, compartilhando informações, trazendo informações de inteligência, utilizando a própria inteligência artificial a nosso favor. Tá? Então isso é de suma importância também. 10. Atendimento prioritário, qualificado e humanizado às pessoas em situação de vulnerabilidade. Lembra lá, galera, quando a gente fala em situação de vulnerabilidade, a gente tem que falar num todo, a gente tem que pensar fora da caixa. Não é só o pessoal em relação a valor monetário, mas como um todo, tá? Então, é importante que a gente pense fora da caixa toda vez que a gente tem aí essa questão de grupos vulneráveis, tá? Então, muita atenção às questões também. A gente vai trazer as questões aqui e vamos debater um pouco sobre elas, tá? O 9... 9 não, 11, foi o que eu falei agora, né? Padronização, né, das estruturas de capacitação tecnológica. Eu falei do 10. 11, padronização de estruturas de capacitação de tecnologia e de equipamentos de interesse da segurança pública. Aqui, quando a gente trabalha a nível nacional, tá? Essa é a maior dificuldade, tá? Quando a gente fala de maior dificuldade aqui, eu estou querendo dizer em relação a padronizar todo o processo de estruturas de instituições autônomas, tá? É quase impossível, galera. Deixa eu voltar aqui para a gente se ver e dividir a tela. É quase impossível, galera, que a gente consiga padronizar tudo, tá? Porque cada instituição vai ter uma diretriz, cada instituição vai ter sua forma de trabalhar, vai ter a sua carga, a sua coluna hierárquica ali, né? Então, é complicado que a gente consiga padronizar todas essas instituições autônomas, né? Então, o que a gente tem que levar em consideração a parte da cultura, de formação da própria instituição, o público que é atendido, não necessariamente vai ser o mesmo público, a gente pode atender grupos vulneráveis e grupos não vulneráveis, então o que atende grupo vulnerável não atende outro determinado tipo de grupo e vice-versa. Então, quando a gente tem que trabalhar aqui em relação à padronização, a gente encontra essa dificuldade por conta justamente da cultura, por conta de qual tipo de público está sendo atendido, tá? A formação da própria instituição, tá? Então, é um pouco mais difícil a gente tratar esse tipo de padronização, mas alguns pontos já da segurança pública a gente já consegue padronizar e ter aí uma diretriz um pouco mais sistêmica, tá? Ainda não é uma coisa assim direta, mas já acontece em alguns lugares, em alguns pontos, tá? Continuando aí, abrindo nossa telinha de novo. Abrindo nossa tela de novo aqui. 12. ênfase nas ações de policiamento. ênfase nas ações de policiamento de proximidade com foco na resolução de problemas. Foi o que a gente conversou lá no nosso início, hein? Quando a gente fala de polícia, de aproximação, é aquela polícia do corpo a corpo, de trabalhar junto com a sociedade, de trabalhar junto com a população em relação à segurança pública, entendeu? Da gente poder trabalhar em conjunto, tendo uma maior eficiência, né? Que a gente consiga demonstrar onde que precisa melhorar, onde precisa botar mais força, onde pode diminuir. Então, nós como sociedade, a gente tem como obrigação nossa também saber onde a gente precisa, onde a gente não precisa e o que a gente precisa fazer. Tá? Hoje a gente sabe que a situação no Rio de Janeiro em si, como um todo, né, não é muito vantajosa. Então a gente sabe onde a gente tem que pegar, onde é que a gente tem que traçar. Então é importante que a gente saiba disso. E vocês, como futuros guardas municipais, também tenham essa consciência de trabalhar junto com a população, de trabalhar junto com a sociedade para melhorar o nosso coletivo, tá?
13. Modernização do sistema e da legislação de acordo com a evolução social, que a gente sabe aí em relação à questão da evolução da própria tecnologia, tá? 14. Participação social nas questões de segurança pública. E a 15, perdão, aqui, ó. E a 15, integração entre os poderes legislativo, executivo e judiciário no aprimoramento e na aplicação da legislação penal. Só retornando aqui um pouquinho, um ponto importante quando a gente fala aí da modernização do sistema de legislação, também é a questão do acesso às informações, tá? De forma mais célere, de forma mais simples, para que nós também, como sociedade, a gente tenha como acessar as informações pertinentes àquela situação, tá? Então, essa modernização de sistema é uma forma também de englobar a questão da sociedade junto com a segurança pública, para que tenha essa sinergia entre os dois, tá? Continuando aí. 16. Colaboração do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública na elaboração de estratégias e metas para alcançar os objetivos desta política. Então, o próprio Judiciário vai ajudar a gente em relação a dar uma diretriz, dar uma roupagem mais jurídica em relação à tratativa de crimes, à tratativa de sanções também, tá? Então, é importante que tem essa sinergia entre esses três caras, o Poder Judiciário, o Ministério Público, que é o órgão acusador, e a própria Defensoria Pública também. O inciso 17. Fomento de políticas públicas voltadas à reinserção social dos egressos do sistema prisional. Caraca, o que é egresso? O que é isso de reinserção social dos egressos? Cara, egresso nada mais é do que o cara que está preso lá. O cara que está preso lá cometeu um crime e agora pagou lá a sua pena lá dentro da prisão e agora está tendo que ser reinserido na sociedade para ter uma vida melhor, né? Já foi preso, agora vamos recuperá-lo, né? Como chamam, né? Vamos recuperá-lo. Então, é uma forma de ter políticas públicas voltadas para esse tipo de reinserção, para essas pessoas que foram presas, cumpriram pena e agora precisam retornar à sociedade como pessoas, vamos botar pessoas normais, né? Mas sabendo que já tiveram aí uma passagem pelo sistema prisional. Então, esse é um processo de ressocialização que a gente vai ler na Lei de Execuções Penais. Acho que isso não cai para vocês, mas em caráter aqui de educativo mesmo para a nossa prova. Tá? Pode ser que de repente caia alguma coisa relacionada a isso, que eu acho difícil, mas é bom vocês também saberem, porque isso pode cair em alguma outra prova que vocês forem fazer e vocês já vão saber. Então, quando a gente fala aí de reinserção social dos egressos, é o processo de ressocialização que a gente vai ter na Lei de Execuções Penais, a nossa LEP. Aí vocês me perguntam, quando é que vai começar esse processo? Em que momento esse processo de reinserção social acontece? Ele vai começar assim que ele ingressa na instituição penitenciária. O processo de ressocialização começa no primeiro dia. Ou seja, a partir do momento em que ele é preso, o processo começa no primeiro dia. Preso, né? Começa no primeiro dia preso. Tá? Então, todo o processo de reinserção começa a partir dali. Como funciona na prática? Curso, estudo, ele se dedicar a alguma coisa para poder ter bom comportamento e aí sim participar dessas políticas públicas voltadas ao seu reingresso aí na sociedade após o cumprimento da sua pena, tá?
Vamos lá, número 19, inciso 19. Incentivo ao desenvolvimento de programas e projetos com foco na promoção da cultura de paz, na segurança comunitária e na integração das políticas de segurança com as políticas sociais existentes em outros órgãos e entidades que não pertencem ao sistema de segurança pública. Esse, galera, não tem muito o que falar. Esse não tem muito o que falar. É o preto no branco, tá? Incentivo ao desenvolvimento de programas e projetos com foco na promoção da cultura de paz. O foco o quê? Na não violência, de manter a sociedade livre de violência, de sociedade em paz, né? Na segurança comunitária e na integração das políticas de segurança com políticas sociais, ou seja, integrar a política de segurança com a parte social, como a gente fala aí também do reingresso, né? Dos egressos, né? Da reinserção dos egressos aí no sistema social da gente, né? Dentre outras situações que a segurança pública aí não vai ter como fazer. Então, cabe aqui o incentivo desses programas sociais para que esse tipo, né, de desenvolvimento ocorra. Inciso 20, perdão. Distribuição do efetivo de acordo com os critérios técnicos, ou seja, nem muito em um lugar, nem pouco em outro. Sempre colocar a quantidade necessária de segurança nos pontos importantes que devem ser. No lugar muito perigoso, uma segurança mais reforçada. No lugar menos perigoso, uma segurança não tão reforçada, mas que esteja ali seguindo os parâmetros de acordo com a quantidade necessária efetivamente para que a segurança ali seja feita, tá? Outro ponto, 21. Deontologia policial e o de bombeiro militar comuns, respeitados os regimes jurídicos e as peculiaridades de cada instituição. Caraca, que bagulho é esse? Vamos lá. Deontologia significa finalidade, ética profissional. Vamos botar aqui. Finalidade. Deixa eu botar aqui em cima, que aqui não vou conseguir escrever. Finalidade. Ética profissional. Ética profissional. Quando a gente está falando desses caras aqui, quer dizer o seguinte, que quando a finalidade do policial e do bombeiro militar são comuns, devemos respeitar os regimes jurídicos de cada um e suas peculiaridades, tá? Ou seja, quando a partir do momento em que ocorre a sobreposição, né? A gente tem aí a sobreposição das finalidades entre a polícia e o corpo de bombeiros militar. A gente tem que ter, obviamente, a ética profissional e respeitar, né, as finalidades de cada instituição. Mesmo que eles tenham a mesma função, mesmo que eles tenham ali a mesma simetria, né, a mesma situação de tarefas, né, de finalidade, que cada uma das instituições seja respeitada para que uma não sobreponha a outra, tá? Que uma não pode sobrepor a outra, tá? Voltando aqui, uma não pode sobrepor a outra. Agora no inciso 12, unidade de registro de ocorrência policial, ou seja, onde você vai registrar o que ocorreu com você, né? O que o que passou com você, né, em relação a algum advento relacionado à segurança pública. Isso é importante também, que você registre, né, que você faça lá o registro de ocorrência na delegacia, ou algum tipo de comunicação, né, de determinada situação, de determinado crime, tá, para que a estatística relacionada àquela região, àquela área ou a determinado tipo de crime, tá, a gente possa ter e prestar conta. Então é importante que qualquer que seja o crime, ele seja registrado, ele seja
colocado aí, publicado, né? Seja publicado para que a gente tenha aí estatísticas que mostrem onde é que a gente tem que se focar mais, onde é que a gente tem que apertar mais, onde é que a gente tem que colocar uma política mais de corpo a corpo, ali, aquela polícia cidadã, onde a gente tem que colocar uma coisa mais repressiva, tá? Então a gente precisa que essas informações sejam dadas pra gente, para que a gente possa fazer essa estatística, tá? Então é de suma importância que, não vou registrar, porque não vai dar em nada, não sei o que, não, cara, registra. De repente não vai dar em nada agora, mas mais à frente pode dar alguma coisa boa, né? A gente espera que sim. 13. Uso dos sistemas integrados de informações e dados eletrônicos, né? É importante também. A gente já falei mais no início da nossa aula, aqui, num dos artigos, que é difícil da gente fazer esse tipo de integração devido aí à questão da cultura, a questão da formação daquele órgão autônomo, né? Mas que a nível nacional seria viável de fazer, mesmo que a gente encontre um pouco ainda de dificuldade. É importante fazer? É importante fazer, mas é muito difícil a nível nacional. A gente de repente consegue fazer a nível estadual, a nível municipal, mas compilar esses 3 entes, municipal, estadual e a União, em um único sistema integrado de informações é complicado, tá? Hoje pode até ser que a gente consiga alguma ligação entre sistemas, mas unificá-los não tem como, pelo menos por enquanto, tá? Inciso 24 vetado. Inciso 25, incentivo à designação de servidores da carreira para os cargos de chefia, levando em consideração a graduação e capacitação, o mérito e a experiência do servidor na atividade policial específica. Isso daqui, gente, tá lá dentro do nosso Senasp, tá? Toda a parte de incentivo, de carreira, de desenvolvimento ali da segurança pública, do policial, tá? Levando em consideração aí a sua capacitação, mérito, né? Sempre por mérito, obviamente. A gente sabe que também existe aí a galera do QI, do quem indica, tá? Mas a gente também tem a questão da experiência. Isso também leva muito em consideração relacionado a vagas de chefia, a vagas de liderança, tá? Em termos de, sei lá, questão de inteligência, de um grupo de inteligência, de um grupo de atividades mais intensas, mais intensivas, mais repressivas, tá? Então, isso está dentro lá do nosso Senasp. Está dentro lá do nosso Senasp. Deixa eu botar aqui, ó. Que a gente vai ver mais à frente ele mais detalhado, tá? E o 26, celebração de termo de parceria e protocolos com agências de vigilância privada respeitada a lei de licitações. Agradeçam, porque a lei de licitações não cai para vocês, então também nem caberia do porquê cair, tá? Mas só para lembrar vocês que a lei de licitações é a 14.133 de 2021. A nossa querida e linda lei do capeta, 8666, caiu, foi atualizada e agora é a 14.133 de 2023, tá? Então, quando a gente fala aí, celebração de termos de parceria e protocolos com agências de vigilância privada, respeitada a lei de licitações, é quando a gente faz aí uma licitação de algum projeto, de alguma coisa para compra, de equipamento. Então, a gente tem que respeitar aí a parceria, né, e os protocolos que tem com as vigilâncias, né, com a questão de prestação de conta, tá? E obviamente está dentro da lei de licitações essa questão aí desses termos, de celebrar esses termos, tá? Então aqui a gente encerra, galera, mais uma aula nossa de SUSP, tá? Temos aí mais algumas aulas para trabalharmos juntos, beleza? Então, na próxima aula, eu vou trazer para vocês a questão do inciso 6º. A gente vai aí entrar mais a fundo dentro desse inciso 6º. Depois vou fazer alguns exercícios com vocês dessas 3 aí, só pra gente garantir o sucesso, bater um pouquinho aí algumas informações de como a prova de vocês, algumas outras questões também bem literais que são de bancas pequenas, como, né, não tão conhecidas, mas não tem essa expertise ainda, tá? Então, tô começando
a ficar mais famosinhas agora, tá? Mas a gente vai trazer aí na próxima aula alguns exercícios pra gente bater e teremos aí em breve a nossa live aí com nossos exercícios, tá bom? Forte abraço a todos, vamos beber uma água, um café. Daqui a pouco a gente volta com mais uma aulinha da gente aí de SUSP, beleza, galera? Artigo 6º na volta, hein? Tamo junto. Abraço.